Outro dia, Cidade de Santos, voltando no coletivo, entrou um grupo de adolescentes e eles lá estavam tratando de filosofia. Devem ter saído de uma aula de filosofia. E aí um falava, a existência, nós nascemos somente para nascer e trabalhar e morrer. Aí um gritou, verdade, nós nascemos, tinha que nos tornar escravo primeiro para depois morrer. Parece que essa é a grande condição humana. Um ciclo vicioso de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Só que, dentro desse ciclo vicioso da existência humana, que parece sem nada demais, a biografia das pessoas parece somente fadada a dizer isso. Ele nasceu, ele cresceu, ele gerou filhos, ele morreu. Aparece Enoque, que mesmo vivendo dentro de um ciclo humano, existencial, de elementos básicos, rotineiros, e que parece que não existe nada demais, parece até um tanto cansativo, e prisão, Enoque aparece quebrando esse ciclo com um elemento, a vida, andar com Deus. Veja que algo foi acrescentado à vida de Enoque que não está presente nas demais vidas, nas demais existências. Todos dizem, viveu tantos anos, nasceu, gerou, viveu tantos anos, morreu. 3 ingredientes dessa existência, ingredientes básicos, elementos supremos, que parece que toda existência pulsa nisso, mas aí com Enoque entra um quarto elemento, que quebra todo esse ciclo existencial, de enfado, de rotina básica, chamado andar com Deus. O texto bíblico diz, Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém. Até aí, Enoque é igual a todo mundo. Só falta morrer para ser igual a todo mundo. E vai morrer como todo mundo? Talvez. Ainda vamos chegar lá. A biografia de todo mundo parece completa. A de Enoque não. Porque quebrou-se o ciclo. Um elemento entrou na vida de Enoque que alterou a sua existência e alterou a própria existência da vida. Parecia que na existência da vida, nenhum outro elemento era possível. Mas é possível andar com Deus. Aí o texto bíblico continua. Andou Enoque com Deus. Você não encontra esse elemento nas demais vidas. Cainã, Sete, Enos, Jered. Não encontra. É um elemento acrescentado à vida de Enoque e à própria vida, que agora sim vai fazer uma grande diferença. Porque Enoque, com esse elemento, andar com Deus, sai do ciclo vicioso da existência, fadada a nascer, gerar alguém e morrer, para uma condição de espiritualidade e fé, de tal forma que tudo é alterado. Ele andou com Deus. E a biografia e a história de vida de Enoque já não é a história de vida de toda pessoa. É diferente. Porque quem anda com Deus tem uma biografia alterada, mudada. A sua história é escrita de outra forma. Andar com Deus modifica tudo. Esse elemento altera a existência do ciclo. E diz mais, e já não era, porque Deus o tomou para si. Todos terminam em morrer. A vida de Enoque termina em Deus tomou para si. Parece a tradução do Evangelho de Jesus Cristo, quando ele diz, quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Até então as pessoas só conhecem o fim
pela morte, o fim pela anulação da vida. Enoque agora, porque conhece Deus, conhece uma nova história de que a pessoa não morre, mas é tomada por Deus. Como Jesus, já não morre, mas entrega o Espírito a Deus. E aí todos nós dizemos, Jesus morreu. Não, Jesus entregou seu Espírito a Deus. Jesus foi tomado por Deus. Enoque foi tomado por Deus. A biografia de Enoque se resume em andar com Deus, ser tomado por Deus. E aí surge a grande pergunta desta noite para você. Qual a sua biografia? Como está escrita a sua biografia? Está se escrevendo. Até o momento. Posso colocar você antes de Enoque ou depois de Enoque? O elemento andar com Deus mudou a genealogia. Só que você está antes de Enoque ou depois de Enoque? Onde você está nessa genealogia? Depois da entrada de Deus na vida humana. Depois, com Enoque, entra esse elemento andar com Deus. Como está a sua biografia? Sua biografia está como antes de Enoque, que diz, nasceu, gerou alguém, morreu ou vai morrer. É só isso. Basicamente isso. Sem nenhuma alteração. Você se olhará para trás e vai perceber que basicamente essa é a existência. Nascer, a possibilidade de gerar alguém e morrer. Ou sua vida está depois de Enoque. Nasceu, gerou alguém, ou tem a possibilidade de gerar alguém, mas essencialmente anda com Deus. E essencialmente andar com Deus muda toda a sua rotina e toda a construção de sua realidade, de tal forma que a sua história é outra, como foi Enoque. Na certeza de que o seu fim último é ser tomado por Deus, ser entregue a Deus, ser recolhido por Deus, porque você anda com Deus e agora com intimidade e comunhão com Deus, você faz parte da família de Deus. Onde está Deus, você também estará. Qual sua biografia? Veja que Enoque, essencialmente, sua biografia é: ele andou com Deus e Deus tomou para si. Quem é Enoque? É aquele que andou com Deus e Deus tomou para si. É a grande diferença, porque nascer, todos nós nascemos. Ter filhos, quantas pessoas não geram filhos? Agora, o marcante da vida é andar com Deus. O marcante da vida é saber que no último instante, no último segundo, no fechar da cortina, existem os braços de Deus. A vida não é um nada. Morreu, acabou. Morreu, adeus. Não. Bem-aventurados são aqueles que desde agora descansam no Senhor. Como diz lá em Apocalipse. Pense na sua biografia. Você está escrevendo a sua história. Tem muitas coisas que acontecem que não faz diferença. Depois você será lembrado. Imagine, se eu for contar a respeito de você, eu digo, eu conheci o Jonas. Sabe? Jonas, vou contar a história dele. Ele foi para o shopping quando um dia estava comigo. Isso é biografia? A Nalva, vou te contar, um dia nós fomos com toda a igreja tomar sorvete. E ela foi junto. Isso é biografia? Enoque, toda essa geração, essa genealogia, essas biografias que não dizem nada, que parece que diz tudo, quebrou o ciclo porque andou com Deus. E não tem biografia mais plena do que aquela que se resume unicamente nessa frase: ele andou com Deus e Deus o tomou. Aí a Neide, olhe, quer saber quem é ela? Crente, disse tudo. Aí a Flávia, crente em Jesus, disse tudo. Que seja essa a nossa biografia.
visitou, andou, passeou, fez turismo, nasceu, cresceu. Isso altera alguma coisa? Não altera nada. Mas Deus, quando faz parte da nossa vida, da nossa biografia, altera tudo. Que eu seja conhecido e que você seja conhecido por andar com Deus. E por finalmente ser tomado por Deus para si. Para Ele. Seja essa a biografia. Que haja sobre nossas vidas essa escrita. Ele andou com Deus. Numa geração que as biografias são biografias perdidas. Sem sentido. Rotineira. Ele é da geração de Enoque. Andou com Deus. Pense bem nisso. Você está fazendo sua história. Essa história pode seguir um ciclo vicioso, existencial do mundo. Em 3 elementos somente. Nasceu, gerou alguém, morreu. E não importa quantos anos a pessoa tem. Veja que tem alguns aqui de 600 e tantos anos. Tem um homem até mais velho aqui, Metusalém. Viveu tanto. E quer saber? Pouca história. Enoque não viveu tanto, mas um milagre. Andou com Deus. E foi tomado por Deus para Ele mesmo. Que mais? Não existe mais. Vida feliz, vida em abundância, vida necessária, vida empolgante. É vida que anda com Deus e que é tomada por Ele, para Ele, não só no último instante, lá, no que nós chamamos morte, mas tomada por Deus em cada detalhe da vida, em cada circunstância. Isso é vida. Seja da geração de Enoque. E louve a Deus, se você pode construir a sua biografia como Enoque construiu. Que seja essa a sua identidade. Andou com Deus, anda com Deus e é tomado por Deus. É possuído por Deus em tudo que é e faz. E Deus é a razão da sua vida. É o elemento maior e mais empolgante, que dá sentido e que nos torna diferente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque é o 4º elemento, o básico. Você nasce, você reproduz, você gera, você morre. Mas se não tiver Deus, não viveu. Passou por essa vida. Será um nome dentro dos nomes de tantas pessoas que existiram. Será mais um José, mais um Antônio, mais um João. Outra coisa é ser um Enoque. Uma pessoa que andou com Deus e foi tomada por Deus. E não importa sua profissão, não importa seus sonhos, seus projetos, suas realizações, suas perdas e seus ganhos. Se você é Enoque, anda com Deus e é tomado por Deus, você está à frente da história. Você tem vida. Vida em abundância. Você tem biografia. Do contrário, você não terá uma biografia. Porque não terá sentido a vida. Baixe a sua cabeça. E se defina nesta noite. Você nasceu e está vivendo? Somente isso? Ou nasceu e anda com Deus? Nasceu, tem filhos, tem família e anda com Deus. Você está antes de Enoque ou depois de Enoque? Diga para Deus que a sua biografia, a sua vida, a partir de agora cite seu nome e diga: minha biografia é andar com Deus e ser tomado por Deus, para Ele mesmo. Eu te louvo, Deus, pela Tua palavra, viva e eficaz. E sei, Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. E ela é instrução para a nossa vida, e capaz de transformar o nosso coração. Deus,
muito obrigado. Eu te agradeço pela mensagem desta noite. Porque nós não queremos ser mais um número populacional. Mais um número na genealogia. Tantos Josés, tantos Joãos, tantas Marias, Franciscas, Pedros. Mas em Jesus Cristo queremos uma identidade nova, uma história nova, vida nova. E nesta vida o elemento maior é andar com Deus e ser tomado por Deus para si. Somos da geração de Enoque, que preenche a biografia dele com Deus, a vida dele com Deus. Eu te louvo, Deus, por esta grandeza. Eu te agradeço, que eu sei que o Senhor está formando pessoas assim, escrevendo a história dos que estão aqui desta forma. E alguém haverá de dizer: ele é alguém que andou com Deus e Deus o tomou para si, para ser propriedade exclusiva dele, para ser um vaso escolhido, instrumento vivo do amor e da graça dele. Em nome de Jesus. Amém.